Hoje, às 9h30, a audiência final começou no fórum da cidade. Eu, Helena Ramos, sentei-me na cadeira diante do juiz da vara de família, o neon alto refletindo no tampo de madeira. A mesa era enorme, cheia de papéis carimbados, e a gravata de Eduardo cintilava sob a luz fria. O silêncio da sala pesava e o meu pulso marcava cada compasso com precisão clínica. Eu tinha os papéis do divórcio na mão esquerda, a caneta na direita, e uma assinatura pronta para selar aquilo que parecia ser a rendição pública. Eduardo abriu a fala com aquele tom que lhe dava ares de justiça. Uma partilha total, o controle da história e dos passos futuros. A plateia observava em silêncio, como se esperasse um milagre de palavras que não viria. O assessor do tribunal anotava cada gesto, cada suspiro meu, como se tudo pudesse virar prova ali mesmo. No relógio, o tempo marcava cada minuto como um martelo que não quer parar. A reputação pública já começava a oscilar. Quem me via quieta imaginava fraqueza. Quem me ouviu suspeitava de estratégia. Antes da sessão retornar, doutora Renata Costa, minha advogada, pediu uma linha de luta mais agressiva. Ela falava com firmeza, descrevendo cenários de contestação pesada, números, prazos e objeções. Eu escutei sem reagir, apenas com os olhos fixos no juiz. Então respirei e disse, com voz firme, o que parecia a única resposta possível: ok, dê tudo. Não houve hesitação na frase. Ainda assim, o peso do que eu dizia não se traduzia em raiva, mas em cálculo. A expressão de Renata não mudou, apenas cruzou os braços sobre o teclado de uma planilha que já mostrava as variáveis da minha decisão. A sala manteve o mesmo tom, mas dentro de mim, alguém apertou o gatilho de uma estratégia que não cabia mais na superfície. Se alguém esperava que eu gritarasse pela vitória, entendi que não havia grito suficiente para desarmar o que se armava nos bastidores. E no meio daquele ruído institucional, eu já olhava para frente com uma leitura fria do que viria. Durante o intervalo, o sussurro foi se transformar em rumor. Colegas percorriam a sala comentando que eu era louca por me manter tão calma, por não erguer a voz. Eu apenas observei, sem dar espaço para o riso dos outros se transformar em arma. A cada olhada, percebi que minha reputação entre os pares começava a se desfazer, não pela minha fala, mas pela suposta rendição que vi na minha própria assinatura. Enquanto as pessoas cochichavam, eu contava os passos que ainda podiam ser dados, as ações que podiam manter o garoto afastado de maiores custos. Entre a poeira dos boatos, uma nova segurança interna nasceu. Eu conhecia as provas, eu conhecia o terreno e o jogo não tinha terminado. Encerrada a audiência, a praxe do rito estava completa. Eu entreguei as chaves, assinei e aceitei o que parecia ser a entrega de tudo. A percepção pública parecia confirmar a derrota, como se o meu lado tivesse se rendido sem resistência. Aquelas chaves, metáfora de um futuro que se pretendia simples, repousavam na mesa, ao lado da minha assinatura, ganha pela aparência de cessação. Ainda assim, uma coisa ficou visível, um detalhe que podia mudar tudo mais adiante, uma pasta esquecida na gaveta da advogada Renata, meio visível, meio esquecida, com carimbo antigo e páginas que não deveriam ter saído de lá. Um vislumbre que, para os que soubessem olhar, insinuava que havia mais do que aquele final de sessão permitia mostrar. O silêncio ali não era apenas a ausência de palavras, era o espaço onde o segredo começava a se insinuar. As chaves repousavam na mesa, mas o silêncio guarda o segredo que mudará tudo. Quem realmente dá as cartas do futuro do filho? 2 horas depois, eu respirei fundo e abri a notificação que o cartório deixou no meu caminho até a sala da doutora Renata Costa. O papel chegara lacrado, com o carimbo azul ainda fresco, e dentro havia uma cópia do documento selado que ninguém tinha mostrado a mim antes. Em cima, o resumo dizia da cláusula de custódia, da pressa de Eduardo em convencer a todos de que a minha rendição era necessária. O ar pesou, o silêncio na sala ficou mais denso, como se o tempo tivesse parado para ouvir meu próximo movimento. A cada linha que minha vista percorria, o que parecia uma rendição virava peça de uma estratégia maior. A cópia do documento selado ficou sobre a mesa, visível, mas sem voz.
O estado da reputação pública começava a oscilar e eu não queria que fosse pela minha fraqueza, mas pela evidência de que havia algo que eu, e só eu, poderia proteger de modo concreto. O corredor da audiência ainda ecoava passos. Eu notei a forma como os olhos dos outros se moviam entre Eduardo e eu, como se a cena já estivesse sendo reescrita sem a minha permissão. Antes do pôr do sol, Isabela, professora do meu filho, ligou para confirmar algo grave que não tinha sido dito em público. Ela deixou claro que Eduardo sempre quis evitar custos de educação do garoto, citando planos futuros que ele discutiu nos corredores da escola. Eu pedi que repetisse e ela repetiu sem hesitar. O objetivo dele era manter o controle financeiro, não apenas a aparência de resolução. No murmurinho da escola, ela mostrou uma print de conversa entre Eduardo e a coordenação, onde ele falava de manter o status sem abrir mão de previsões de gastos. A frase ficou gravada na minha cabeça enquanto eu guardava o telefone, tentando não demonstrar como isso mudava a minha leitura do caso. Aquilo pesou como gelo nas costas. A prova de que a narrativa pública poderia estar comprando uma versão conveniente me fez olhar para o meu filho e pensar no que estava em jogo para ele acima de tudo. A conversa com Isabela reforçou que meu próximo passo não era apenas aguentar a pressão, era entender quem de fato tinha recursos e planos ocultos além do que aparecia na imprensa. O som de uma tecla ao digitar, o toque do celular, tudo começou a ter uma função prática. Cada indício servia para entender a rede que sustentava aquela batalha. Na manhã seguinte, eu encontrei Renata Costa no consultório. A advogada examinou as cláusulas do eventual trust e confirmou algo que mudaria o jogo. Algumas cláusulas só seriam acionáveis com aprovação judicial formal. O peso dessa observação abriu espaço para que eu respirasse com mais precisão, sabendo que havia um caminho para proteger o menino sem abrir mão de minha posição pública. Renata também mostrou que Eduardo não era o único estrategista envolvido. Relatórios de assessoria citavam uma linha de ataque que não dependia apenas dele. A conversa, calma, foi direta. Ela lembrou que a transferência de responsabilidade poderia ser contornada, não abolida, apenas redirecionada, sob a vigilância de um fundo específico para a educação do filho. Fui até a gaveta, pedi uma cópia da cláusula e a guardei com cuidado, para que ninguém pudesse usá-la contra nós sem que eu soubesse. O ambiente cheirava a café forte, a madeira polida e papéis ainda úmidos de tinta. O tom pragmático de Renata me dava a clareza que eu precisava para agir com frieza. Ao lado, o carimbo na papelada soava cada vez mais presente, marcando o peso de cada decisão. E no final, encontrei uma pista concreta, uma pasta esquecida na gaveta da advogada, com uma cópia da cláusula que parecia apenas parte do quebra-cabeça, mas que era, de fato, a peça que começava a fazer sentido de forma mais firme. Ao fim da manhã, eu entreguei a Renata a carta de contingência que ajudaria a proteger o filho sem expor a criança a conflitos diretos. A advogada validou a ideia. A proteção real poderia ser construída sem destruir a vida pública do garoto, desde que fundamentada em provas sólidas e com supervisão. O passo seguinte era preparar o terreno para que o trust pudesse agir apenas se algo realmente arriscado surgisse. Com o instrumental jurídico em mãos, guardei a carta na gaveta de casa. Um envelope simples, mas com a instrução clara de acionar o trust apenas em circunstâncias extremas. Para que tudo ficasse pronto, registrei uma nota de contingência no meu caderno, uma linha discreta que me permitia ter resposta rápida sem expor a estratégia. O silêncio ali também era uma forma de proteção, não de rendição. A cada linha que eu lia, eu tinha certeza do que estava em jogo. O futuro do meu filho não podia depender da visibilidade pública de um divórcio entre adultos. Se você apoia proteger a criança com firmeza, mesmo diante de um mundo que quer reduzir tudo a uma narrativa de derrota, diga algo agora. Se preferir, peça que eu continue contando o que acontece a seguir quando Eduardo perceber que há mais camadas do que ele parece ver. A carta selada promete proteção, mas o leitor começa a entender que há mais camadas. Quem realmente controla o futuro do filho? Dia anterior, no corredor do tribunal, eu passei os dedos pela contra-cheque antigo que chegou junto de um e-mail do meu ex-chefe, enviado por engano.
O contra-cheque mostrava uma proposta de pensão mínima, mantendo para Eduardo o carro e a casa. Eu li cada linha com cuidado, procurando o que a narrativa pública não aceitava, aquela rendição que parecia tão simples. Aquilo abriu margem para outra leitura. Pode haver uma jogada maior, escondida na documentação. Fotografei a tela e guardei o print do e-mail junto aos papéis para ter a prova à mão quando fosse necessário. Horas depois, Eduardo levou a disputa para a imprensa, exibindo uma foto antiga minha com o filho e insinuando instabilidade emocional. A estratégia era clara: massacrar minha imagem com uma narrativa de fragilidade para justificar o que ele chamava de equilíbrio financeiro da família. Eu encontrei Eduardo no lobby. Ele sorriu para a câmera e pediu que eu dissesse algo curto, o suficiente para que a fala dele parecesse justificável. O repórter registrou tudo em vídeo curto. O material circulou rápido, virando assunto de conversa entre advogados e vizinhos. O peso do julgamento público começou a me sufocar, e minha reputação entre colegas já parecia tremer com cada comentário na esquina. No meio-dia, Isabela, professora do meu filho, confirmou que Eduardo contava com um consultor externo no planejamento da custódia, sem que ele soubesse. A revelação conectou peças que antes pareciam isoladas: nomes, contatos, uma rede que não cabia na narrativa de um único estrategista. Confrontei Isabela na escola para confirmar os nomes e ver quais contatos estavam à mão. Consegui uma cópia de contato que havia sido anotada naquela folha impressa, e a ideia de que Eduardo era apenas o rosto de uma operação maior começou a tomar forma. A imagem dele como único estrategista se desmanchou um pouco mais, ainda que a reputação dele resistisse publicamente. Perguntei a Renata se havia espaço jurídico para contornar tudo sem expor o menor, e ela respondeu que existem cláusulas que podem proteger o filho com vigilância de um fundo, sem que a imprensa tenha cobertura direta disso. Você acredita que proteger a criança assim vale o custo? À tarde, em casa, eu guardei uma foto de uma assinatura em branco que já tinha sido usada para validar o acordo de custódia em segredo. A nota visual do papel mostrava o que, de certo modo, já descreviam os rolos de papel que circulam nos cartórios, sinais de que há algo pronto para acionar caso tudo se desabar. O arquivo não era apenas uma peça antiga, era uma porta para o momento certo, quando pudesse mostrar que havia uma salvaguarda para o menor além do que o dinheiro permitiria. Enquanto isso, as falas nos corredores do tribunal e as respostas frias dos advogados caminhavam lado a lado com o silêncio da casa, onde eu guardava o que poderia mudar tudo. A cada passo, uma nova camada de evidência se acomodava, e eu sabia que precisava manter o controle para não deixar que a criança fosse usada como arma. As evidências somem, mas o comportamento de Helena revela uma aliança invisível. Na manhã de hoje, Renata Costa abriu a pasta. E Ing apontou para as cláusulas do trust na tela do notebook. Ela não procurou palavras vazias. Leu em voz baixa, com o dedo marcando cada parágrafo. Renata me avisou, sem rodeios, que algumas cláusulas só são acionáveis com aprovação judicial. Eu observei o papel carimbado, a cópia da cláusula marcada, o selo federal ao lado de uma assinatura que parecia antiga. Sem esse aval, o mecanismo ficaria inerte, parado. Com ele, o caminho real para proteger o filho começava a nascer. Ela reforçou que essa parte do acordo não poderia ser usada de imediato sem a vara competente olhar para aquilo com lupa. A leitura provocou uma claridade. O que parecia rendição era, na prática, uma manobra para abrir espaço para uma proteção efetiva. A leitura destravou uma possibilidade concreta de agir sem expor a criança a conflitos. Eu guardei a cópia da cláusula na bolsa, papel acima de qualquer dúvida para que ninguém a erga sem repostas. A manhã terminou com um acordo tácito entre nós. O caminho seria árduo, mas respirável, desde que cada passo fosse comprovado, registrável, inevitável. Meio-dia, auditório do prédio. Eduardo jamais imaginou que a imprensa fosse virar espelho tão rápido. Duas testemunhas dele confirmaram em tom seco que ele pretende manter controle financeiro absoluto. Os relatos vieram embalados por relatórios de assessoria que falavam em alinhamento de elites, não de família.
As testemunhas falaram rapidamente, sem coro, apenas com a certeza de quem sabe o que está em jogo. O que se tornou evidente foi o risco de vazamentos. Se o público souber desses planos, a reputação dele pode ruir em minutos. Uma gravação curta circulou entre assessores e o ambiente do auditório ficou curto, pesado. Eduardo não reagiu com bocejo, mas com olhos que não escondiam surpresa. A entrevista rápida deixou claro: a narrativa pública pode estar mudando, e o custo desse segredo expandiu-se para além do que ele esperava. Eu anotei cada frase, cada tom, cada gesto que entregava mais do que palavras. A imagem de Eduardo começou a oscilar entre bravata e fraqueza, numa linha que não aceitava mais atalhos. Saí dali com a sensação de que o jogo tinha ganhado uma nova peça e que o relógio, de fato, começava a pesar mais sobre ele. Tarde, sala de reuniões. 3 passos adiante, eu compartilhei com Renata a carta de contingência que protegeria o filho sem expor a criança a conflitos diretos. Renata leu a carta com calma clínica, como quem aplica um laudo médico, e comentou que a estratégia de proteção não era mais apenas uma ideia. Era um plano respaldado por um especialista. Ela manteve a cópia da carta sobre a mesa, enquanto eu anotava cada detalhe, o teor, o tom, as cláusulas que, segundo Renata, poderiam ser acionadas sem mobilizar o litígio imediato. O que ficou claro foi que a proteção se apoiava em um arcabouço de medidas legais, que juntas criavam uma salvaguarda real para o filho, sem expor a criança a choques desnecessários. A carta de contingência foi recebida como validação, não apenas uma junção de palavras, mas uma estrutura que poderia resistir a ataques. Enquanto discutíamos, a sensação de controle voltou à nossa frente, não como arrogância, mas como responsabilidade. E eu assegurei, em voz baixa, que cada linha precisava ser protegida, registrada, pronta para ativação se o cenário piorasse. Saí da sala com a certeza de que havíamos colocado uma camada sólida entre o garoto e as batalhas públicas que se insinuavam. Fim de tarde, tribunal. Eduardo confrontou Renata com a hipótese de anular a cláusula de custódia, dizendo que as regras locais não permitiam tanto recuo da parte dele. Renata respondeu com firmeza, citando a regra impostada pela lei local que sustenta a proteção quando há risco para a criança. Ele tentou insistir, mas o respaldo legal foi claro e inflexível. Ao longo da conversa, uma nota de reunião foi apresentada, mostrando que a irregularidade poderia ser contestada com uma avaliação jurídica adicional. A percepção de inexorabilidade da proteção cresceu, não por discurso, mas por documentos que ganhavam peso. O ambiente, já tenso, ficou ainda mais seco. O juiz aceitou revisar com base nos materiais apresentados, e o coro de vozes que antes apoiava Eduardo diminuiu. A cada frase trocada, mais evidências se acumulavam, mais perguntas surgiam sobre quem realmente mandava naquela história. Ao final, uma linha de reunião serviu como prova. A linha de raciocínio de Renata estava respaldada por um conjunto de decisões que não dependiam de emoções, mas de regras que asseguravam o melhor para a criança. E eu, ali, senti que o peso do amanhã já estava certo na mesa. A carta selada promete proteção, mas o leitor começa a entender que há mais camadas. Quem realmente está protegendo quem? Noite caiu sobre a casa. Decidi falar claramente sobre o custo humano da minha escolha, não para me justificar, mas para que se entenda que proteger não é silêncio nem rendição. É escolher o que não pode faltar na vida do meu filho. Escrevi um discurso curto, direto, sem floreios, com 4 pontos objetivos: proteger o menino, preservar a dignidade dele diante de uma sociedade que cobra vingança, manter uma linha de conduta que não humilhe o pai e mostrar que a nossa prioridade não é vencer uma batalha pública, mas assegurar um futuro estável. Gravei a fala em meu celular, em tom firme, sem timidez, e guardei a gravação na pasta protegida do meu computador. Dei o áudio para a doutora Renata Costa revisar, enquanto eu repetia mentalmente cada frase, para não deixar espaço para mal-entendidos. Naquele momento, a gravação já era uma prova concreta,
um lembrete de que cada palavra pode construir ou destruir o futuro do meu filho. Pouco depois, no consultório da doutora Renata, chegou o parecer que ela pediu a pedido da minha advogada. O papel é claro, a prioridade é a estabilidade do garoto. O texto afirma que a trajetória da criança não pode ficar prejudicada por disputas entre os pais. Exige medidas de proteção que não exponham a criança a conflitos. Eu leio, sem desvio, cada linha, cada cláusula. O parecer é assinado, sem espaço para ambiguidades. A percepção pública, antes inclinada a ver apenas uma rendição, começa a mudar. Agora se discute justiça parental, não apenas estratégia de quem cede. A leitura me dá uma base sólida para o que virá a seguir e deixa claro que a narrativa, de repente, é menos sobre mim e mais sobre o bem-estar dele. Esse impulso é irreversível. A linha de ação muda. Horas depois, na redação, Eduardo sofreu pressão de funcionários que não veem mais vantagem em manter o velho tom. A reação é rápida, a imprensa amplifica a percepção de que ele continua no comando, mas os relatos internos já estremecem a fachada. Ele invade o espaço dos repórteres, tentando reavivar a imagem de controle, mas o ambiente mudou. Alguém apresentou uma nota de repórter descrevendo o desvio de tom, o cansaço de quem o seguia e a dúvida que começa a ganhar espaço entre os pares. A reputação dele, que parecia sólida, balança diante de perguntas sobre interesses não declarados e sobre quem de fato está mantendo as rédeas do processo. Não é ainda uma derrota explícita, mas o peso da crítica aumenta e o poder dele sobre a narrativa se desfaz aos poucos, revelando fragilidade onde antes havia confiança. Na casa, cedo pela manhã, guardei com cuidado a recordação do fundo de educação em uma gaveta segura. Coloquei uma ficha no cofre, junto com a cópia do registro do fundo, para protegê-lo de qualquer uso indevido. A manobra parece simples, mas tem peso. É a prova de que a proteção do filho não está apenas na palavra, está em documentos que podem ser acionados no momento certo. Entre os papéis, encontrei um parecer médico que sugere melhorias para o estado do meu filho. Não é peça pública ainda, mas já funciona como sinal de que a estratégia envolve mais do que bens materiais. O clímax desta noite é claro: não há retorno, apenas decisões que pavimentam caminhos. E eu não deixo isso expor o garoto a conflitos desnecessários. Você acha que proteger a criança justifica esse preço, mesmo que isso peça sacrifícios à própria imagem? O Fundo de Educação entra em funcionamento apenas sob determinadas condições, revelando o custo moral da tática. Horas da manhã. No escritório de Eduardo, a lâmpada fria cai sobre a mesa de mogno e o silêncio esmaga o som dos passos no corredor. Ele recebe a notificação sobre a governança do Trust, entregue por mensageiro com carimbo que parece antigo, mas ainda funcional. Dentro do envelope, há a cópia selada do documento com o timbre rígido do cartório e o código de registro gravado na margem. Ele não sorri, apenas passa a folha para a frente, lê com o olhar seco, como se cada linha fosse uma bala que pode atravessar o que restou do nosso acordo. A estrutura descrita exige aprovação judicial para qualquer movimento. As fases são lentas, calculadas, e o tempo parece pesar mais que o próprio papel. A gaveta superior guarda aquela cópia junto a outras cartas legais, todas com o mesmo cheiro de tinta e certeza de que o mundo pode mudar com um parágrafo. O peso do papel faz o ar parecer mais denso. E embora ele tente manter a pose, eu vejo a sombra de um jogo maior surgir naquele silêncio entre o bater do carimbo e o abrir do laço de fita. Isso mudava o rumo do caso agora. 00:30. No apartamento de Helena, o telefone vibra e a voz de Caio Martins quebra a distância. Ele traz uma pista que não cabe nos autos. Uma assinatura antiga pode ter sido recriada com a aprovação de terceiros, alguém externo ao acordo que manipula as linhas do que parece simples divisão. Helena recebe a cópia da assinatura antiga, toca o papel entre os dedos, compara traços, percebe que o traço dominante aparece em mais de uma folha, como se fosse a mesma pessoa, repetindo o gesto em momentos distintos.
Caio diz que a assinatura foi recriada com autorização de terceiros, não apenas copiada. Ele traz ainda uma nota de que a assinatura antiga pode ter sido reconstruída para parecer legítima. Eu anoto tudo, peso cada detalhe e Caio volta a dizer que não é apenas uma questão de aparência. Se você acredita que proteger a criança é prioridade, comente. A cada linha examinada, a percepção muda. Não é apenas rendição, é uma manobra que redefine o que pode ser considerado prova. A assinatura antiga, de modo sombrio, parece ganhar vida própria na análise. Isso mudava o controle do Trust agora. Terça de manhã. No consultório de Renata Costa, Renata segura a cláusula com o cuidado de quem lê o futuro. Ela avisa que algumas cláusulas do Trust só são acionáveis com aprovação judicial e que a simples existência do documento pode exigir uma nova avaliação se houver irregularidade. Renata lê o parecer atualizado, uma página que confirma que o caminho até a custódia não é automático. Há a possibilidade de contornar pressões por meio de uma vigilância mais rigorosa de um fundo que protege o menor, sem expor a disputa ao calor público. O som do carimbo na papelada parece ecoar pela sala, marcando o peso de cada decisão com precisão de relógio. Helena escuta, vê a linha de raciocínio ganhar consistência, e a advogada aponta que a contenda pode ser redirecionada para a proteção real do filho, não apenas para vencer uma narrativa. A leitura do parecer atualiza a nossa posição. Atraso não é fraqueza, é estratégia legal para preservar a criança. Isso mudava a legalidade da custódia agora. Em meio a esses papéis, eu noto a consistência de que se pode agir sem expor o garoto à guerra pública. E mesmo com a luz ainda clara, o rosto de Helena permanece firme, porque cada cláusula letrada oferece uma margem de manobra que não estava visível antes. A batida dos dossiês sobre a mesa é o único som que segue, lembrando que cada passo tem sua consequência prática. A carta de contingência continua fora de alcance, mas já sussurra que a proteção do filho não depende apenas de bens. O peso das palavras de Renata devolve a Helena uma calma calculada. Isso mudava a percepção pública do caso agora. Tarde. Eduardo avança para a sala de imprensa com a cabeça erguida e a confiança do homem que não teme a própria máscara. Ele tenta manipular a imprensa para reforçar a narrativa de que Helena está vulnerável, que a rendição foi necessária para impedir o caos público, e envia uma nota para jornalistas com tom de confidência e urgência. A redação recebe a mensagem, faz a captura de tela da nota e a distribui como prova de que Helena cedeu sob pressão, enquanto ele insiste que tudo foi feito para manter o garoto fora de conflitos. A tentativa de moldar a opinião pública não passa sem ruídos. Alguns repórteres perguntam pelo tempo de cada decisão, outros apontam contradições entre o que aparece nos autos e o que é dito pela imprensa. O que era para parecer simples controle de danos começa a expor falhas graves na estratégia, e Eduardo percebe que a janela de vitória se estreita. A captura de tela da nota circula entre alguns canais, e a leitura da imagem revela uma falha de comunicação que pode custar-lhe credibilidade. Isso mudava a narrativa pública agora. A sala de imprensa volta a vibrar com rumores, mas o peso de cada linha revela mais do que um erro, aponta para uma teia maior, onde terceiros participam de decisões que deveriam ser transparentes. A verdade, por fim, não se limita a uma perda. Há uma rede de ações que se amarra ao redor do Trust, e a cada linha fica mais evidente que não é apenas uma jogada isolada de Eduardo. O que parecia uma venda de bens se transforma em uma peça de um mosaico maior, e eu reconheço que o quebra-cabeça fica maior. Cada peça aponta para uma manipulação maior, e não uma simples perda. Isso mudava o controle do Trust agora. Noite avança sem ruídos fáceis de explicar. Eu encarei Eduardo na sala de estar, o ar pesado entre nós. Perguntei, breve e direto. Você quer manter tudo que é seu? Diga o que está disposto a perder. Ele abriu a boca, mas a frase ficou pela metade. O silêncio não era apenas silêncio, era estratégia. Peguei a transcrição da conversa, já pronta, e a deixei à vista como evidência do que estava por vir. O público não existia. O que importava era o que acontecia entre nós, ali, naquela casa. Ao meu lado, o relógio marcava cada segundo como um peso.
A reação dele não veio na forma de grito, veio pela contenção. O gesto de segurar as mãos, a respiração mais lenta. A relação entre nós mudou naquele instante. O jogo deixou de ser sobre quem cede mais, passou a depender do que cada peça pode revelar em seguida. Eu sabia que aquela linha de frente não seria simples de atravessar, e o risco de erro crescia a cada palavra que não dizia. 2 horas depois, Caio ligou. Eduardo tem uma segunda reserva de fundos, não declarada, em outra jurisdição. A frase saiu seca, sem floreio. Eu pedi que ele confirmasse, e ele enviou o extrato bancário que mostrava uma movimentação não reportada naquelas folhas públicas. O cartório de registro de imóveis entregou uma notificação, o papel selado, o carimbo ainda fresco, e eu abri a gaveta onde guardo tudo que serve de prova. Entre as folhas, ouvi o som do carimbo no papel, ouvi a respiração dele prender por um segundo, ouvi o ruído mínimo de passos na casa ao redor. No meio do montante de informações, encontrei um papel de assinatura com a anotação Art Enkel, um detalhe que parecia sem peso, mas que, visto mais tarde, carregava uma pista sobre quem realmente passo a passo movia as peças. Leia o extrato, guardei comigo. Aquilo mudou a percepção da rendição pública. Não era apenas uma pressão de hoje, era uma montagem com camadas e cada camada tinha sua consequência. Eu guardei o extrato, a cópia da assinatura antiga e o papel Art Enkel, sabendo que tudo iria convergir para o que viria a seguir. A informação agora era irrecuperável no sentido de mudar quem controla o jogo. Diretamente pela manhã, Renata Costa passou pela minha linha de visão virtual e, sem rodeios, apresentou a minuta de acordo que colocava a educação do garoto como prioridade. Renata argumentou que o objetivo era estável, evitar que o conflito público derrubasse o que a criança precisa para crescer. Eduardo tentou manter o controle financeiro, como se água parada empurrasse o barco para o lado dele. Renata fez o contrário, abriu espaço para uma estratégia que assegurava o bem do filho sem expor custos desnecessários ao garoto. A minuta foi lida com atenção. Cláusulas que previnam deslocamentos de escola sem avaliação, termos de supervisão do fundo educacional, salvaguardas jurídicas em situações de pressão pública. A narrativa começou a passar de vingança para justiça parental, ainda que o preço público de cada decisão não fosse menor. Eu acompanhei cada linha, cada virada, cada sombra que o documento sugeria, e senti que o terreno se movia sob meus pés. O confronto com Eduardo, embora contido, ganhou o peso de uma negociação real, com regras que não admitiam improvisos. E no meio disso, aquele papel Art Enkel continuava a ecoar como uma peça fora do tabuleiro, prometendo que a assinatura antiga ainda teria impacto no desfecho que ninguém havia visto chegar. À tarde, a escola tornou-se cenário de uma virada silenciosa que já era perceptível antes mesmo de qualquer ato formal. Eduardo entrou com a ideia de manter o que era dele, mas eu já via a dinâmica mudando. Renata não defendia mais apenas a minha posição, defendia a possibilidade de proteger o garoto por meio de um mecanismo de educação estável. Renata saiu com a minuta nas mãos e o diálogo foi direto. Se o pai insistisse em cômodos de poder, a mãe manteria a linha da proteção. Eu, por minha parte, ouvi as perguntas que não saíam da imprensa. Seria justo manter segredos que favorecem apenas uma parte da história? A cada passo surgiam prazos, carimbos e um novo nível de responsabilidade. A assinatura antiga tinha ganhado relevância prática e aquilo pesava sobre Eduardo como uma sombra de fraude. Ainda que ninguém o tivesse acusado formalmente, sua posição já não era a única a ditar o movimento da narrativa. O som dos carimbos na documentação soou como um aviso claro de que a proteção do menor começava a ter um rosto mais concreto do que nunca. A cada bloco de informações, o entendimento de que a proteção não era apenas um gesto, mas uma engrenagem que precisava de vigilância constante, ganhava clareza. No fim da tarde, diante de uma mesa de reuniões, as peças adiantavam ainda mais. Renata tratou com Eduardo para um acordo que priorizasse a educação do filho frente às pressões públicas. O parecer assinado ficou ao meu lado, como prova de que a proteção não era uma recuada vã, mas uma estratégia viável.
Eduardo olhou para mim com uma mistura de raiva contida e curiosidade, tentando sustentar a narrativa de vulnerabilidade. Caio, do lado de fora, confirmou que uma assinatura antiga poderia ter sido recriada com a aprovação de terceiros, e a ideia de manipulação de documentos começou a ganhar forma na minha cabeça. O documento que anexamos, o parecer atualizado, tudo isso reforçou a percepção de que o que eu tinha era mais do que resistência. Era uma postura fundamentada, capaz de transformar a arena pública em campo de proteção real para o garoto. Mesmo com o peso das perguntas, eu segurei firme, preparada para a próxima jogada. Foi então que encontrei o sinal de que a escola, a comunidade e o próprio futuro do garoto apontavam para a mesma direção. A proteção não era apenas uma resposta de emergência, mas uma linha de ação que exigia coordenação entre várias partes. O passo seguinte parecia claro: ativar o mecanismo do trust apenas se Eduardo tentasse mover o filho para outra escola de reputação duvidosa. A notícia de acionamento, guardada em cofre, tornou-se o centro do meu próximo movimento. Eu sabia que não era apenas proteger bens, era proteger um caminho para o futuro dele, sem que Eduardo pudesse contornar as regras. E ali, no corredor da escola, ouvi o som da máquina de datilografia ao longe, ouvi o ranger da madeira do armário, senti o peso do metal nas minhas mãos. Tudo apontava para uma proteção que já não cabia mais na esfera do romance público, mas na prática concreta de manter a criança fora de conflito. A escola aponta para o futuro. O passado revela que a proteção foi planejada há meses. Na manhã desta sessão, a cópia do acordo parcial chegou ao plenário sem as lacunas preenchidas. O papel ficou iluminado pela lâmpada acima, o carimbo da secretaria ainda quente e o barulho dos passos no corredor parecia medir o tempo entre cada decisão. Eu sentei e observei a folha. Linhas em branco, anotações mal destacadas, cláusulas que dava para ver que tinham sido cortadas por alguém com pressa. O juiz pediu calma. A força da sala aumentou quando a advogada de Eduardo abriu o pedido de esclarecimentos. O silêncio pesou como uma manta na garganta de quem sabe que cada palavra pode mudar tudo. O cheiro de café velho subiu do stand do saguão. Alguém deixou uma xícara com o resíduo de açúcar ainda na borda. A plateia, composta por colegas da escola, vizinhos e alguns parentes, ficou imóvel, esperando que aquela página finalmente contasse a verdade. Eu escrevi mentalmente cada detalhe: o tom da voz do escrivão, o ranger da madeira, o brilho do verso curto da rubrica no canto. A primeira pista de que havia mais por vir brilhou na inércia daquela folha, lacunas que não aceitavam interpretação, apenas necessidade de prova. A percepção pública, que já se inclinava pela rendição de Helena, começou a tremer com a possibilidade de haver uma linha ausente de propósito. Eu registrei tudo, cada respiração, cada microexpressão no rosto de Eduardo, cada olhada rápida entre as partes do tribunal, porque aquele vazio poderia explicar o que parecia uma derrota. E ao final, ficou claro: o que parecia simples não era. A lacuna era a primeira evidência de que há algo maior operando por trás do divórcio. Isso já mudava a forma como o público olharia para o que estava em jogo. 2 horas depois, no centro do salão, o perito chegou com uma pasta marcada e uma expressão de quem sabe que palavras simples podem virar armas. Ele abriu o envelope com cuidado clínico e a sala prendeu a respiração. No topo, uma cláusula de proteção ao menor, sempre citada, nesta vez apresentada de uma forma que não havia sido discutida publicamente. A medida não dependia apenas de bens, mas de uma estrutural salvaguarda para o futuro do filho, acionável sob condições específicas. Eu ouvi o perito descrever a cláusula linha por linha. Não consta na versão divulgada, porém existe uma salvaguarda que transfere determinadas funções de custódia para o Fundo de Educação sob aprovação judicial. A voz dele não cedeu. O corpo dele permaneceu imóvel, mas cada palavra sacudiu a narrativa pública. A plateia trocou olhares, as perguntas surgiram e eu senti o peso da mudança chegando. Começa. Não era mais sobre vencer ou perder, era sobre o que aquele mecanismo poderia fazer pelo garoto.
A possibilidade de que Helena pudesse ter arquitetado, de forma aparentemente passiva, uma defesa real para o futuro do filho tornou-se uma hipótese com força suficiente para reorganizar a leitura do caso. O documento com lacunas começava a parecer menos um artifício de rendição e mais uma peça-chave de uma estratégia maior. Se essa cláusula existia, como seria usada, quando, em que momento? A pergunta pairou, mas não ficou sem resposta. O perito entregou a cópia da cláusula já assinada, com carimbo de recebimento, e isso, por si, era prova suficiente de que havia caminho para uma proteção que não dependia apenas de bens. Renata Costa levantou-se com a gravidade do próprio cargo. Ela levou ao peito a cópia da minuta da cláusula, folheou com calma e apontou o anexo que até então ninguém havia considerado relevante para o debate público. A cláusula de proteção ao menor não está completa na divulgação anterior. Ela condiciona futuras decisões ao parecer judicial, o que impede que Eduardo imponha uma leitura unilateral do acordo. A frase saiu firme, sem risos, sem descontrole. E ao explicar, Renata mostrou uma segunda peça, o relatório pericial que confirmava que a transferência para o fundo não era apenas uma promessa de educação, mas uma salvaguarda financeira com regras de governança, uma rede de salvaguardas que poderia impedir abusos de poder. Eduardo tentou desqualificar a fala de Renata com um desdém calculado, mas o documento, apresentado de forma simples e objetiva, derrubou a narrativa de vitória fácil que ele tentava vender para a imprensa. A reputação dele começou a sofrer uma redução visível. Não era mais apenas o marido perfeito que lutou pelo que é dele. Agora as cifras, a governança, os nomes e os papéis falavam por si. Eu anotei. O jogo mudou porque o conteúdo da cláusula, mostrado de forma pública, criou um novo campo de batalha onde o tempo, o dinheiro e a verdade caminham juntos. Helena, por sua vez, manteve a calma que a caracteriza. Não houve grito, não houve ataque, houve uma decisão. Ela divulgou de forma contida uma comunicação pública que reforçou a prioridade da estabilidade do filho, amparada por fundamentos legais robustos. A declaração foi simples, mostrada na tela do auditório com uma linguagem direta: proteção do menor, educação estável, governança de fundação, tudo pronto para entrar em funcionamento sob supervisão institucional. Foi uma resposta que não buscava humilhar Eduardo, mas alinhar o foco do debate ao que de fato importa, o bem-estar da criança. Enquanto a plateia processava a nova evidência, eu ouvi passos diferentes pelo corredor. Não o clique dos dedos sobre o teclado, mas o peso de escolhas que não cabem ao palco, apenas ao tribunal e aos documentos. E ali, entre as paredes frias e o rumor baixo da imprensa, a virada já era visível. As lacunas, antes vistas como fraquezas, começaram a se revelar como rotas de proteção eficaz. As provas, antes vistas como ferramentas de uma derrota anunciada, passaram a ter um motor ativo. O garoto, colocado no centro de uma teia legal complexa, cuja força não está no que pode ser tomado, mas no que pode ser garantido. As palavras finais da sessão deixaram claro que não havia mais retorno para a narrativa de rendição. As evidências convergiram para um único operador, e esse operador é o filho, no centro de uma rede que eleva a proteção a princípio estratégico, não apenas emocional. Foi nas primeiras horas da manhã, no Tribunal de Família, que o juiz chamou meu filho para participar da decisão final. A sala esvaziou de ruídos externos quando ele entrou, ao meu lado, pequeno e decidido, cercado de olhares que pareciam medir cada respiração. A leitura da transcrição do depoimento dele foi breve, direta. "Quero ficar com a minha mãe", disse, sem traços de dúvida. O advogado de Eduardo tentou desviar o foco, mas o juiz pediu silêncio e deixou que a fala do garoto completasse o quadro que já se desenhava na ata. "Doutora." Renata Costa anotou tudo com rapidez fria. Cada palavra do depoimento foi registrada como prova a ser usada na decisão. O peso daquela fala caiu sobre a sala como um objeto concreto. Não era um sentimento, era uma consequência pronta para ser aplicada.
Minha cabeça seguia com o silêncio que me deu força. O garoto falava e eu não podia falhar em proteger esse futuro que se apoiava nele, não em mim. O público entendeu que não era apenas uma briga de reputações. Era a vida de uma criança sendo decidida naquele instante. A transcrição do depoimento, guardada no processo, tornou-se a única âncora que ainda podia sustentar a verdade entre argumentos, números e pressões. Eu apenas observei, mantendo a pele firme, a voz contida e o corpo imóvel, porque qualquer gesto podia ser interpretado como fraqueza ou ameaça. O que parecia aberto ali, no fim, era apenas o início de uma nova compreensão. A voz do garoto não seria silenciada por runs de imprensa ou por promessas vazias. Poucos minutos depois, Eduardo ergueu-se com a pose de quem sabe que tudo pode ser resolvido pela retórica. Ele trouxe à tona uma captura de tela projetada na tela do ângulo de apresentação. Uma assinatura antiga, supostamente autorizando alterações rápidas no acordo. A imagem era simples e incriminante ao mesmo tempo. Assinatura azul, data antiga, carimbo gasto. Ele insistiu que a governabilidade financeira poderia ser ajustada sem grandes conflitos, insinuando que minha concordância já estava registrada de antemão. Eu, em silêncio químico, examinei o print à altura do olhar do juiz, sabendo que aquela peça de papel não era apenas uma evidência, era uma tentativa de remodelar a narrativa pública. O efeito foi imediato. Jornalistas ajustaram os disparos de suas câmeras, o barulho do recinto aumentou em tom de debate, e Eduardo ficou exposto por alguns segundos, a câmera pegando o traço certo da mentira que tentava vender. A plateia percebeu que aquele gesto não era apenas um truque de palco. Era o sinal de que a vantagem dele poderia desabar se a verdade do que aconteceu de fato fosse exposta em detalhes. Eu guardei o print no bolso, não para exibir, mas para que o juiz pudesse avaliá-lo sem a pressa de uma manchete. Caso exista coragem para reconhecer que proteger a criança não é fraqueza, o leitor pode sentir o peso disso aqui? Observem, a reputação dele começa a se apoiar em bases frágeis, justamente quando a criança está no centro. E eu, que sempre fui acusada de parecer resignada, percebi que a coragem pode nascer de um gesto simples: não ceder ao espetáculo. Se você apoia proteger a criança, comente ânimo ou discrepância. O que você sentir é válido, desde que não atrapalhe o que é certo. Logo em seguida, o tribunal abriu espaço para a próxima linha de evidência que prometia mudar o mapa inteiro. A custódia do menino depende de um fundo de educação não visível, ligado ao trust, cuja existência não é óbvia para o público. O regimento do fundo foi apresentado pela equipe técnica, lido com cuidado pelo oficial de justiça, e ficou claro que proteger o menor exige algo além da partilha de bens. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de uma estrutura que assegura a educação estável, sob supervisão institucional, para além das decisões efêmeras de cada negócio. A leitura do regimento, com carimbos e assinatura, foi anexada ao processo, e ninguém poderia